Quais são as etapas de uma produção de cinema? São elas: pré-produção, produção e pós-produção. E o que acontece em cada uma delas? Fique comigo até o final desse vídeo, que você vai entender. Oi gente, eu sou Fabrícia Bento, atriz cinematográfica, diretora e roteirista do filme Um Novo Recomeço, e hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de como funciona cada etapa de uma produção de cinema. A primeira etapa é a pré-produção, é onde rola orçamento, visita às locações, a construção em si do projeto. Em que época a história se passa, se é nos anos 1900 e bolinha, se é nos anos, sei lá, 700 e lá vai. Então, tudo isso, tudo o que é estudado dentro de um roteiro, caso já tenha um, porque pode acontecer também das pessoas quererem gravarem, produzir alguma coisa, mas a ideia ainda não está tão bem construída. Quais são os figurinos, quais são os personagens, seriam quantas pessoas, equipe, contratação de equipe, reuniões, teste de elenco. E quando você ouvir alguém falar que o filme ainda está em pré-produção, significa que ainda está rolando contratação de equipe, seleção de elenco e de repente você ainda tem chance de entrar para o projeto. Já na produção é onde rola a gravação das primeiras cenas, normalmente de maneira aleatória. Ah, mas por que não começa desde o início até o fim? Porque algumas vezes você não tem o elenco completo ou não tem a equipe disponível para aquela determinada cena, ou aquela cena vai dar um pouquinho mais de trabalho, precisa de um pouquinho mais de mão de obra, além de mais pessoas da equipe, ou dublês, corpo de bombeiro e tudo mais para fazer uma cena que às vezes tem um pouco de perigo, alguma coisa assim. Então, normalmente a gente vai começar a trabalhar com aquilo que a gente já tem em mãos, desde os atores, quanto equipe, equipamento, figurino, tudo mais. O resto a gente vai fazer quando tiver tudo ok, pra gente conseguir filmar. Então, tudo isso acontece já na produção, que é a gravação já das primeiras cenas. Na pós-produção, também conhecida como desprodução, é onde acontece a edição do filme. Também é feita a devolução de locações, principalmente no mesmo estado em que ela foi locada antes. Por exemplo, se você locou um determinado espaço e ele estava pintado de branco, e na cena você precisava de uma cor, uma parede azul, por exemplo. Você teve que pintar, na devolução você tem que devolver de acordo com o que você pegou. Então é por isso que é interessante fazer um contrato e tudo mais, para que a equipe haja de maneira responsável e também para que os locadores sintam um pouco mais de confiança e tal, e que ele não vai ficar no prejuízo. Então tudo isso é feito na pós-produção, além, claro, né, obviamente, da edição do filme, mixagem, legendagem, as músicas que entram para dar toda aquela emoção, os efeitos, os cortes, né, onde a gente vai analisar os melhores takes e tá fazendo toda a montagem do filme. Então, tudo isso entra na pós-produção. Algumas assinaturas de contrato são feitas na pós-produção, outras são feitas na pré-produção. Isso vai de produção para produção, de diretor para diretor, até de equipe, de atores também. Então, isso vai depender um pouquinho de quem, normalmente de produção para produção. Então, normalmente, toda essa finalização de contratos e devolução de artefatos, de locações, além da edição do filme, é feito na pós-produção. Algumas vezes é possível até fazer algumas dublagens, caso alguma ou outra voz não tenha saído boa. Então, normalmente, também os atores precisam ficar um tempo disponíveis, vamos dizer assim, para caso tenha que repetir alguma determinada cena, ou seja, regravar uma cena que às vezes, na hora que às vezes deu ali um erro de continuação grave ou alguma coisa ali não estava batendo, ou a voz dos atores não ficou legal, então normalmente ou é preciso refazer aquela cena ou fazer uma dublagem. Tudo isso na pós-produção. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, não um pouco, mas bastante. E que vocês voltem muito mais, porque eu vou estar trazendo outros assuntos, não somente de cinema, mas também outros assuntos
Vocês podem deixar também aí pra mim sugestão de vídeo que eu posso estar trazendo pra vocês. Um beijo no coração e até breve. Say home is where your heart is setting. Still is where you go when you're alone. Is where you go to rest your bones. And it's not just where